Oi, turma, tudo bem? A nossa aula de hoje é sobre a marcha da colonização na América Portuguesa. Nesse período, a população se encontrava no litoral, a locomoção para o interior era difícil, os indígenas ofereciam dura resistência à ocupação de suas terras, a colonização avançava para o interior e litoral. A ação dos soldados dos bandeirantes de criadores de gado foi fundamental para que os portugueses adentrassem o interior, saísse do litoral e fosse para o interior. Então, tivemos as entradas e bandeiras, que eram expedições que facilitaram esse desbravamento, essa entrada. Então, tivemos as entradas no século XVI e XVII, que foi as expedições militares organizadas e financiadas pela coroa portuguesa a fim de procurar ouro no interior. Até então eles não sabiam que existia pedras preciosas, diamantes, então eles queriam que fosse encontrasse algo que financiasse essa colonização. Portanto, eles contratavam as entradas. E as bandeiras eram expedições financiadas por particulares, ou seja, donos de fazendas, pessoas que tinham interesse em aprisionar índios, buscar ouro, prata e pedras preciosas, e também escravos fugitivos, tanto os escravos indígenas quanto os africanos. Então, São Paulo foi a capital dos bandeirantes. A cidade de São Paulo foi fundada por jesuítas por volta de 1544. Era uma cidade pobre e pouco povoada, era um lugar bem pobre mesmo, não tinha muito recurso. Então eles tinham que criar, para se manterem, para subsistir, eles tinham que criar porcos e galinhas. Então tinham jovens brancos que acreditavam na expedição e também que essa expedição era uma forma deles enriquecerem. Então eles organizaram as bandeiras, juntamente com os sertanistas, para ir adentro do sertão e com isso conseguir encontrar ouro, prata, pedras preciosas, diamantes sobretudo. Então esses bandeirantes saíram a partir daí. As bandeiras eram formadas também por um ou dois sertanistas experientes. Não podia deixar de ter esses bandeirantes experientes. Então existiram 3 tipos de bandeirantismo, de bandeiras: a caça ao índio, a procura do ouro e diamante, e o sertanista de contrato. Existiam no Brasil 3 tipos de bandeira no Brasil colonial: bandeiras de preação, bandeiras de contrato e bandeiras de prospecção. As bandeiras de preação ou apresamento eram bandeiras de caça ao índio. As bandeiras de contrato eram bandeiras para combater índios e destruir quilombos, que a gente vai ver mais à frente. Bandeiras de prospecção foram as bandeiras que saíam à procura de minas, de minas de metais preciosos, ouro, prata, entre outros, como diamante, por exemplo. As bandeiras da caça aos índios, as bandeiras de apresamento ou preação. Desde o início, os paulistas prenderam e escravizaram índios. Então, eles tinham esse hábito já, desde o início da colonização, eles já prendiam esses índios e obrigavam eles a trabalhar na fazenda ou em outro serviço. A partir de 1620, com o crescimento das plantações em São Paulo, então foi muito mais intenso essas bandeiras, a caça aos índios, foi mais intenso a procura de índios para escravizar. A caça ao índio era muito lucrativa para os paulistas. Aí eles atacavam as missões. E por que eles atacavam essas missões? Porque nas missões os jesuítas já treinavam esses índios, ensinavam a plantar, a colher, com as técnicas de agricultura deles. Então, por conta disso, eles já vinham preparados, já eram muito mais valiosos do que o índio silvestre, o índio que estivesse na mata. Então, as missões jesuíticas eram os alvos preferidos dos bandeirantes, pois os índios missionados eles já eram catequizados também, ou seja, já conheciam um pouco da língua portuguesa. Além disso, já era religioso, já conhecia a religião. Então, era muito mais valorizado no mercado. Profissionalizados e domesticados também. Assim, valiam mais no mercado de escravo. Era mais fácil vender um índio
que fosse das missões do que o índio silvestre, né? O índio que eles pegavam na mata. Bandeira de prospecção, que é a busca de ouro e diamantes, né? Que é a bandeira de contrato. Eles contratavam essas bandeiras para ir em busca de ouro e metais preciosos. Então, o rei de Portugal, quando soube que já foi começando a encontrar, né, foi divulgado que começou a encontrar metais preciosos em algumas regiões da colônia, então eles começaram a chamar essas bandeiras, chamar esses bandeirantes para que eles fizessem essas expedições e encontrassem locais que tivessem condição de explorar, né, o ouro, a prata, o diamante, tudo que eles conseguissem lá de metais preciosos, metais preciosos. Então, a bandeira de prospecção, os portugueses entusiasmados com a descoberta de metais preciosos nas colônias espanholas da América, partem em busca de ouro e metais preciosos em direção ao Mato Grosso, né, Minas Gerais e Goiânia. Bandeira de contrato, que é chamado também de sertanismo de contrato. Nesse tipo de bandeira, o negócio, né, entre aspas, o negócio dos bandeirantes era entre os bandeirantes e os poderosos da região. Os sertanistas, eles eram contratados para buscar índios e também negros que eram escravos e fugiam. Então, para eles reaverem esses escravos, eles contratavam essas bandeiras. Então, essas bandeiras adentravam no quilombo, nas matas, e aí encontravam os índios, ou destruía o quilombo e trazia de volta. Então, os bandeirantes eram contratados para eliminar também os quilombos, né? Um exemplo disso foi a destruição do quilombo de Palmares, que foi o bandeirante Domingos Jorge Velho responsável por isso em 1694. Então, a criação de gado. A atividade mais importante do Nordeste do Sul, consolidou o território colonial. Tomé de Souza introduz o gado no Nordeste. O gado servia para mover moendas e transportar cana. Os rebanhos adentram o interior. Vantagens: locomover-se sozinho, sobreviver em região párida, exigir pouca mão de obra, servir de alimento e fornecer couro. O governo de Portugal proíbe a criação de gado no litoral, terras reservadas para plantar cana. Com isso, o gado avança pelo sertão, né? E o que favoreceu isso foi a ocupação também do sertão, que até então as pessoas viviam mais no litoral, né, adentraram no interior, mas com a criação de gados eles passaram a ir mais para dentro, né? Então, no caso, ocupar mais o sertão. Então, os soldados também foi muito importante para essa marcha colonial, né, para essa entrada para o interior. A atuação dos soldados era basicamente no litoral e era o quê? Com o objetivo de combater a pirataria. Os piratas franceses, ingleses e holandeses atacavam o litoral brasileiro para levar daqui para o Brasil e outras riquezas, né? Então, eles se juntavam com os índios e tentavam destruir os portugueses, porque eles não aceitavam aquela dominação. E com isso também teve o surgimento de fortes que mais tarde deram origem a diversas capitais. Outro fator importante para essa marcha colonial foi os tratados, né? Tivemos o Tratado de Madrid, que foi Portugal e Espanha, Colônia de Sacramento com Espanha, 7 povos das missões do Rio Grande do Sul com Portugal, né? Eles dividiram. Sacramento, a colônia de Sacramento ficou com a Espanha, e 7 povos de missões, que era o Rio Grande do Sul hoje, né? Ou atualmente é o Rio Grande do Sul, ficou com Portugal. O Tratado de Ildefonso, que foi de 1777, entre Portugal e Espanha. A Espanha ficou com 7 povos das missões, e que era o Rio Grande do Sul, né? E a colônia de Sacramento. E os portugueses ficou com o resto do Rio Grande do Sul. Os portugueses se sentiram prejudicados. Então entrou o quê? O Tratado de Badajoz. O Tratado de Madrid, foi assinado em Madrid, por isso que fala também Tratado de Madrid, foi em 1801. Portugal recupera 7 povos das missões, que era lá no Rio Grande do Sul, e incorpora ao Brasil todo o Rio Grande do Sul, enquanto a Espanha fica com Sacramento e a região do atual Uruguai. Então, meus amores, essa é a nossa aula de hoje, a marcha da colonização na América Portuguesa, onde nós estudamos como foi esse processo de colonização e de entrada, né, de sair do litoral para chegar até o interior, e como mudou a configuração do Brasil
do período que os portugueses chegaram no Brasil até o dia de hoje. Até a próxima aula. Um beijo.